Capítulo 50 Rastreador. Quando a longa história terminou, já estava escuro novamente lá fora. Sentado na cama, Khan acendeu a pequena luz laranja e tirou a presa de prata mais uma vez. Os lobisomens transmitiram nomes de geração em geração e os descendentes herdaram o status e as tradições daquele que vieram antes. Se ele fosse descendente de licantrópio, seu próprio nome, Khan, também seria o nome de um antecessor, assim como Najak herdou o nome do seu ancestral. O nome do guerreiro Khan foi transmitido para a presa de prata, um dente prateado de lobo. E o guerreiro chamado Khan, que possuía a presa de prata, teria cabelos prateado e brilhante. Esse tornaria o símbolo da sabedoria destinado a liderar os lobisomens. Khan tinha cabelo cor de cinza, mas quando se transformou em lobo, ele tinha uma pelagem prateada completa, que combinava com a história. Tudo estava tão confuso. A memória confusa e os momentos que ele não conseguia distinguir claramente como sonho ou realidade, muitas vezes invadia a consciência de Khan. Você está passando por um momento difícil, Khan? Giri havia falado gentilmente com ele, mas Khan podia ver em seus olhos que ele estava ansioso que Khan pudesse fazer algo que fosse contra o reino humano que ele agora habitava. Agora que chegamos a esse ponto, não importa qual seja o seu passado, você é o nosso irmão. De agora em diante, você deve seguir e proteger a regra dos lobisomens. Seu tom era gentil e atencioso, mas Giri foi inflexível. Ele não tinha intenção de romper com as tradições de guerreiro dos lobisomens do passado. Não houve exceção para Khan, que nasceu com sangue de licantrópio. Ele não concordou nem negou o que Giri disse, mas Khan achou difícil esconder a animosidade que brotava dentro dele. Foi os humanos que o acolheu, alimentaram e criaram. Mas também foram os humanos que sempre o rejeitaram e lhe causaram dor. Simplesmente porque ele era um pouco diferente. Então, enquanto Simão e Joana, se soubesse que o filho que adotaram e criaram era um lobisomem, seria capaz de aceitar isso? Embora isso pudesse torná-lo um covarde, Khan temia fazer essa pequena pergunta porque não tinha coragem de ouvir a resposta. Eu só quero uma coisa: descobrir de onde vim e recuperar minha memória perdida. Isso significava que ele queria saber sobre seus pais verdadeiros, não sobre seus pais adotivos. Mas enquanto fazia a pergunta, Khan tentava amenizar a culpa que sentia por seus pais adotivos. Não ter ninguém para lembrar era como ter perdido qualquer motivo para estar triste. Khan só queria escapar daquele vazio sem nome. Giri provavelmente tentaria encontrar um caminho, mas inevitavelmente acabaria de mãos vazias. Estava selado profundamente na consciência de Khan e caberia a Khan rompê-lo e abri-lo. Sobre a luz, Khan acariciou repetidamente a presa de prata com as pontas dos dedos. A noite era uma criança, mas o sono tomou conta dele. Depois de tudo o que aconteceu, os irmãos lobisomens estavam sob muito estresse. Foi a primeira vez que experimentaram uma descarga de adrenalina tão intensa. Em vez da alegria de terem afastado o vampiro por seus próprios poderes, eles estremeceram com os horrores do passado. Eles sentiram uma força além do seu controle e também enfrentaram seu verdadeiro inimigo mais uma vez. A recuperação dos irmãos foi lenta, tanto mental quanto fisicamente, mas Theo estava em estado mais grave. Ao saber que Khan era seu irmão lobisomem, ele ficou muito animado. Sua alegria momentânea desapareceu, no entanto. Cheio de vergonha, ele saiu da sala por um tempo. O menino estava desmoronando. Não apenas porque seus ferimentos estavam recuperando lentamente, mas também por pensar que ele havia segurado seus irmãos em primeiro lugar. Theo, pense apenas no resultado. No final, nós os expulsamos, com nossos poderes combinados. Najak acariciou o cabelo seco de Theo enquanto o confortava genuinamente. O menino havia perdido uma quantidade notável de peso. Enzi, que nunca foi bom em confortar mentes jovens, ficou ao lado dele sem jeito e repetiu as palavras de Najak. Najak, por que eu sou tão fraco? Eu realmente sou muito inútil. Não diga coisas bobas como essa. Você sempre será meu amado irmão, não importa o que aconteça. As palavras de Najak deixaram o Theo ainda mais triste. Mas esse é o problema, que eu sou o irmão mais novo. Do que adianta isso uma briga? Você pode confiar em mim para protegê-lo? Você pode lutar e não se preocupar comigo? Você provavelmente se preocupará. Não foi dessa vez. E você pode se preocupar novamente no futuro. A alegria habitual de Theo não estava em lugar nenhum. Estava apenas o pessimismo e a negatividade. Como se estivesse preso na escuridão, Theo se agachou, empurrando-se cada vez mais fundo no abismo. Najak sempre foi incondicionalmente caloroso e generoso com Theo, mas sua expressão escureceu. Najak parou de dar tapinha na cabeça de Theo e se concentrou nos olhos embaçados do irmão. Não tire conclusões precipitadas, Theo. Você ainda é jovem e é muito menor que nós. Não é porque você é um lobo fraco. Você só precisa de tempo, você me entendeu?
Tail franziu os lábios em confusão momentânea com o tom incomum do seu irmão, do qual Najak falou com ainda mais firmeza. Você não vai me responder? Tudo bem, Najak. Sua resposta foi relutante, mas Najak precisava ouvir o próprio Tail afirmar isso. Mesmo que não tenha sido sincero, murmurando simplesmente para passar o momento, foi a única coisa que lhe deu paz de espírito. Durma mais um pouco. Sua cabeça provavelmente está nadando em pensamentos inúteis porque você está sem sono. Com essa última observação firme, Najak saiu da sala. Sozinho agora, Enzo e Tail estudaram o rosto um do outro. Vê o que aconteceu? Por que você teve que irritá-lo? Enzo resmungou estalando a língua, o que deixou o já chateado Tail ainda mais agitado. Enzo sabia que ele não era de oferecer consolo e não conseguia dizer nada gentil. No final, murmurar inutilmente assim era a única coisa que ele podia fazer. Você também saia, Enzo! Tail falou brevemente e se cobriu com o cobertor. Enzo riu, feliz por finalmente ter um vislumbre do velho Tail. Ei, pirralho, eu sei que você está aí em algum lugar. Enzo fechou a porta pensativamente atrás dele e desceu para o primeiro andar. Ele está bem? Eu posso sentir o cheiro de sangue daqui. Enzo virou-se para ouvir a voz de Khan, que era tão monótona que ele não conseguia dizer se Khan estava preocupado ou não. Tanto Tail quanto Najak tiveram ferimentos grandes e pequenos e foram discretos sobre isso, mas estava bem ciente do odor que emanava do seu corpo enquanto se curava. Por que Khan teve que apontar isso dessa maneira? De repente, o lado de Enzo começou a latejar. A dor tinha sido controlada nos últimos dias, mas naquele momento parecia que um furador havia perfurado sua carne. Você fez isso de propósito, não foi? O quê? Isso foi tão inesperado que Enzo entreabriu os lábios, incapaz de responder. Khan imediatamente se aproximou e sussurrou baixinho no ouvido de Enzo. Você de propósito colocou seu sangue naquela vampira quando a feriu. Enzo se encolheu com a reação rara dele. Naquela noite, Khan o viu. Enzo retirou suas garras e pingou seu próprio sangue no corpo de Axia. Não era mortalmente quando bebido, mas só quando era apenas uma grande quantidade de sangue não refinado era injetado diretamente no corpo do vampiro. Essa foi a maior fraqueza que se aplicava a ambos os lados e a razão da sua incompatibilidade. Além disso, Enzi ofereceu voluntariamente sua carne enquanto fundia as feridas de Axia com seu próprio sangue, de modo que seus ferimentos não cicatrizassem tão facilmente. E não estava simplesmente tentando atacar a vampira. Enzi estava planejando localizá-la usando o cheiro do seu próprio sangue. O que você vai fazer sozinho? Khan baixou consideravelmente a voz. Ele não estava criticando Enzi, mas também não concordando totalmente com ele. Por que você não continua fingindo que não sabia? Enzi murmurou para si mesmo, deixando escapar uma pequena risada. Axia era inimiga da sua irmã e a única razão pela qual Enzi se manteve vivo. O desejo de vê-la morrer por si mesmo o manteve em movimento. Enzi não foi ingênuo o suficiente para deixar passar a oportunidade diante dele. Uma vida de dificuldade e sofrimento transformou um menino inteligente com muitos segredos. Você sabe, a raiva real é profunda e silenciosa. No início, como todo mundo, você grita diante da dor que esmaga seu corpo e sua mente. A vida se torna um inferno e você está tão atordoado que acha que seria melhor morrer. Então você se culpa e depois fica letárgico, incapaz de fazer qualquer coisa a respeito, porque está muito deprimido. Finalmente vem a aceitação e a resignação. E um dia você percebe que está tudo acabado. E quando chega a esse ponto, uma decisão deve ser tomada. Você vai parar por aí ou escolher outro método para acabar com a dor? Enzo escolheu a última opção e ficou cara a cara com seu alvo. Tudo o que ele precisava fazer agora era colocar em ação seu plano de longa data. Depois disso, as coisas poderiam melhorar um pouco. Toda aquela conversa bíblica sobre como a vingança gera vingança e o sangue implora por mais sangue poderia ser ignorada. Ele não se sentiu tão mal ou ressentido com isso porque era seu destino mergulhar na destruição desde que decidiu seguir Gira em primeiro lugar. Se você tentar me impedir, por que eu faria isso? A resposta de Khan foi honesta, o que surpreendeu Enzi. Pelo menos o Khan que ele tinha visto era extremamente honesto e flexível. Portanto, ele pensou que Khan poderia encontrar todo tipo de boas razões para detê-lo. Eu não vou impedir você. Se eu fosse você, eu teria feito o mesmo. Khan não conseguiu compreender a profundidade da dor que os irmãos estavam sentindo, nem o que era necessário para suportá-la. Então, ele não estava disposto a oferecer nenhum conselho. Pela primeira vez, ele ficou curioso sobre como poderia ter sido a vida de Khan. Suprimindo sua curiosidade, ele falou com calma, com razão. Se aquela maldita vampira não tivesse escapado naquela noite na fábrica abandonada, teríamos terminado as coisas de uma forma ou de outra. A ordem das coisas pode mudar, mas nada mais.
O vampiro que estava atacando humanos aleatoriamente ousara atacar os jovens irmãos lobo. Ele sabia que não era grande o suficiente para cumprimentar gentilmente os inimigos que atacaram de forma tão brutal. Isso era claramente uma questão de sobrevivência. Khan, você perguntou o que eu vou fazer. Ondas estremeceram nos olhos castanho esverdeados de Ence. É simples, eu vou matá-la. Antes que suas feridas estejam completamente curadas.